E hoje é um convidado muito especial, principalmente para mim. Ele é formado em Relações Internacionais pela UFGD e atualmente está fazendo mestrado nessa mesma área que ele já tem essa formação. É pesquisador, deixa eu ver a trajetória, é palestrante e o mais importante, aí vem o detalhe que eu falei que é em relação a mim. Ele é o nosso diretor desse podcast. Mas uma coisa que eles sempre bateram muito forte em mim e na minha irmã foi educação. Então acho que de fato essas foram as principais lições que meus pais me ensinaram, que eles me passaram. Aí teve uma vez que eu tava num parque com um amigo meu, tipo, assistir uma partida de jogo, e ele falou assim: ai, Cláudio, eu vou prestar Relações Internacionais. Lá na UFGD, inclusive na UFGD, um Olha amigo aí. meu de Assis. Aí eu falei assim: Relações Internacionais, o que é isso? Eu nunca ouvi falar desse curso. Aí ele falou assim: nossa, Cláudio, como você nunca ouviu falar de RI? Você que gosta dessa área, cheguei em casa e pesquisei. Aí eu me encantei pela área. Agora falando de vir pra cá, né? Aham. É muito interessante. Por quê? Eu tava muito animado pra vir. Nossa, eu vou mudar, vou morar Aí já sozinho, falando para os aquela vida amigos. universitária, não sei o quê, não sei o quê. Chegou na semana de eu ir embora, eu falei, eu não quero ir embora. Eu acho que morar sozinho me amadureceu mais do que eu morei em 18 anos com os meus pais. Tipo, um Com mês morando certeza. sozinho me amadureceu mais do que 18 anos morando com meus pais. E eu me encantei nessa área. Eu falei assim, cara, como você enxerga na prática como as relações internacionais são importantes para o mundo? Eu acho que o que mais me move é fazer pensar. É Olha ter o senso aí. crítico, né? Ó, Que é isso é. pouquíssimo valorizado no Brasil, o senso crítico. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estruziati. Se eu estou chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. Quer a sua casa assim bonita, aconchegante? Visite a Móveis Plaza. E como vocês sabem, toda semana nós trazemos um convidado ou uma convidada para falar conosco, porque sempre dizemos e eu vou reiterar, vai te inspirar. Estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. E hoje é um convidado, é um convidado muito especial, principalmente para mim. E nós vamos conhecer a trajetória inspiradora dessa pessoa maravilhosa. Uma pessoa muito nova, mas apesar da pouca idade, escute o que eu estou te falando, ele fez e faz muitas coisas no seu dia a dia. Sabe de onde que ele é? Ele é natural de Cândido Mota, São Paulo, mas atualmente está vivendo aqui na nossa cidade vizinha, Dourados. E que já faz 5 anos já que ele está aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Olha a formação do jovem. Ele é formado em Relações Internacionais pela UFGD, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E atualmente está fazendo mestrado nessa mesma área que ele já tem essa formação. É pesquisador, deixa eu ver a trajetória, é palestrante e o mais importante, aí vem o detalhe que eu falei que é em relação a mim. Ele é o nosso diretor desse podcast, o nosso podcast Hora Mais com Lourdes Estruziati. Então você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando do meu diretor, Cláudio Vitor Cardoso da Silva. Cláudio, seja muito bem-vindo. Que honra poder conhecer um pouco mais da sua trajetória de vida
Eu já conheço um pouco, mas eu quero que os nossos seguidores também te conheçam. Obrigado pelo convite, Lourdes. Fico muito feliz, né, dessa vez de estar pra cá. Já tive aí, agora tô aqui e na maior parte das vezes eu tô pra lá. Agora é aqui, né? É Verdade. diferente. Eu tenho que fazer, ó, o mesmo protocolo de sempre, até porque ele é meu diretor, ele quer que sempre eu faça. Então, seguindo o protocolo do nosso Hora Mais, todos os nossos convidados ganham um brinde, um mimo, um mimo. E o mimo está aí na sua frente, essa caneca. É a caneca da Up Canecas, pessoal. Lá em cima da Musical em Dourados. A Up Canecas, ela também é nossa colaboradora aqui. Você quer dar algo personalizado para alguém que você ama, quer presentear, então procure a Up Canecas. Fica ali em cima da Musical, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas vamos começar o nosso bate-papo, que eu sei que você vai se inspirar, principalmente você jovem, que está numa trajetória acadêmica ou que já terminou ali a sua graduação e não sabe para que caminho tomar. Então, hoje você vai se inspirar aqui com o Cláudio. Mas, para entender a jornada, sempre nós dizemos, precisa ver o ponto de partida. Vamos então, Cláudio, voltar às suas raízes. Eu te pergunto, para começar, conta para gente um pouco sobre suas raízes, como foi crescer em Assis e como esse ambiente moldou a sua visão de mundo. Fala para nós. Ó, vamos lá. Eu sou natural de Cândido Mota, mas eu só nasci lá, né? Porque Sim. o hospital de lá, na época, era melhor que o de Assis. Ah, Então, eu sim. só nasci lá e já voltei pra Assis. Então, eu passei 18 anos da minha vida toda em Assis. Olha, como que foi, né, viver em Assis? É uma cidade de 100 mil habitantes, 115 mil habitantes. Os padrões da cidade de São Paulo são diferentes dos padrões das cidades aqui do MS, né? Às vezes eu olho para... Eu lembro que parece muito Dourado, só que menor. Com menos população, mas parece muito Dourados. Eu conheço um pouco Assis, eu tenho a impressão, você pode até me ajudar, a impressão que ela é uma cidade redonda, É uma assim. cidade redonda. É incrível, eu fui lá, eu achei muito interessante, não é igual as nossas aqui, quadrada É uma retangular, né. cidade redonda. Então, falando de Assis, né? Como foi minha infância, minha vida em Assis? Uma infância boa. Diria que não tive muitos luxos na vida, porque, né, meus pais sempre trabalhavam muito. Minha mãe era manicure, meu pai na época era protético, né? Trabalhava no consultório de odontologia. Então as coisas nunca foram muito fáceis pra Fáceis. gente. Nunca foram muito fáceis. A gente sempre Falando em teve que termo batalhar muito. financeiro, em termos Em financeiros. financeiros. Sempre teve que batalhar muito, 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 muito. Meu pai trabalhou. Nossa, eu lembro do meu pai chegando em casa, tipo, 10 da noite, depois de dar aula de cursinho de, Hum, de, de protético. nossa. Então era muita coisa. Minha mãe trabalhou em casa o dia inteiro também. Mas uma coisa que eles sempre bateram muito forte em mim e na minha irmã foi educação. Porque eles falavam: o que a gente não teve, vocês vão ter. Olha, então eu já quero te perguntar, e qual foi a principal, eu diria assim, valor ou lição que você aprendeu dessa trajetória de infância, ali meio adolescente para adulto ali ainda, dos seus pais e que você carrega hoje como guia para sua vida? Olha, não tem uma principal, tem várias, né? Opa, vai, Tem vamos falar. várias. Meus pais sempre me ensinaram a ser, tipo, muito honesto, ser muito verdadeiro com as pessoas, não passar ninguém pra trás, porque se a gente passa alguém pra trás, a gente sabe que uma hora a gente vai ser passar pra trás, né? E a gente Sim, também nunca vai deslanchar na vida se a gente fizer isso. A gente isso é sempre fica em muito atraso, a bonito. gente sempre fica atrasado. Se a gente quer atrasar a vida de alguém, a gente atrasa a nossa. Opa, para aí então. Olha, aqui o primeiro ensinamento. O pai, a mãe, batalhadores, trabalhando muito. Não passe ninguém para trás, porque um dia alguém passará você também. E se você atrasar a vida do outro, a sua vida também vai ser atrasada. Olha que ensinamento, você jovem, você pai. E que mais? Você falou que não era só uma, que tem Não, mais. não é, mas eu acho que assim, a mais forte, né? Porque minha família toda é católica.
A Sim. mais forte foi ter uma crença católica de berço. Inclusive, eu tenho um tio que é padre também, muito estudioso, inclusive, mas a fé em Deus, né? A fé em Deus. A fé em Deus Opa, e eu é preciso muito voltar a forte. falar para os nossos seguidores. A religiosidade, a fé em Deus também, olha que bonito, me fez lembrar, assim, daquele jovenzinho um dia que foi seguiu a palavra, São Francisco de Assis, né, seguiu a palavra. Então veja bem, trabalho, honestidade, fé em Deus. Que mais, Cláudio? Estou gostando, que mais? Vamos ver o que mais. Respeito. Meus pais precisaram ter muito respeito pelas pessoas. Empatia também. Sim, Ser muito empático. Porque hoje em dia a gente vive numa realidade com pouco respeito, com pouca empatia com as pessoas, né? Então acho que de fato essas foram as principais lições que meus pais me ensinaram, que eles me passaram, né? sim. Foram as principais. E me criaram assim, pro mundo mesmo. Pra não ficar preso num lugar só específico ou ficar preso numa cidade. Me criaram pro mundo mesmo. Uma criação independente. Ah, isso é importante também. Agora tem uma frase aí que eu quero até um pensamento meu. Veja bem, pela formação que ele fala que os pais deram, o pai neste criou para viver neste mundo, mas sem seguir as regras do mundo. Quando eu falo do mundo, as regras erradas, sempre eu falo isso para meu filho. Eu te criei para você viver neste mundo, mas não com aquelas regras que tem em casa, entendeu? Ah, eu tô gostando demais. Mas, Cláudio, existe um momento em que um assunto nos captura, uma área de conhecimento também que nos chama. Para nós continuar nosso papo. Para você, isso aconteceu, eu vendo já a sua biografia, no ensino médio, você já teve ali. Então, eu quero te perguntar. No segundo colegial, você descobriu o curso de Relações Internacionais. O que te encantou tanto nessa área a ponto de decidir que era o seu caminho? Então, foi uma coisa muito doida, porque até então eu queria fazer história. História. É, Bom, eu mais ou queria menos fazer também história. É, até que mais ou tá. menos a mesma área. É, Mas tudo é muito. As coisas vão se encaixando, sabe? Porque teve uma época que eu queria fazer muito geografia, porque eu tinha uma professora que ela chamava professora Leila, olha que falo com lindo. ela até hoje, inclusive. Aham. E ela me encanta com a questão de geografia política. Eu lembro, assim, claramente das aulas dela de geografia política, ela pegava, começava a falar, tipo assim, listar países da África, países que a gente nunca tinha estudado o nome, e ela falando vários, falava, e a gente falava, nossa, que mulher inteligente, que mulher que entende das coisas, tipo, né, de geografia Ah, política. Que não é uma coisa não é, fácil não você é ficar falando fácil de nem comum, países, um né? monte de coisa assim, né? Ninguém sabe. E aí eu gostava muito de geografia política. Aí eu pensei em fazer geografia. Só que eu gostava muito também de história. Muito mesmo. Muito mesmo. Gostava muito de história. A professora Bianca também foi uma querida comigo. E eu gostava de línguas, idiomas, Idiomas. né? Idiomas. Sempre fui apaixonado por inglês. Nossa, eu estudo inglês desde criança. Desde criança eu faço curso de inglês. E é fluente, né? É, fluente, hoje eu sou. Que bom. E aí eu ficava assim, eu não sei se eu vou fazer história, se eu faço geografia, se eu faço letras para dar aula de inglês, por Sim. exemplo, né? Porque são as transições das carreiras mais comuns no mundo, né? Que a Aham. gente escuta no dia a dia. Aí teve uma vez que eu tava num parque com um amigo meu, tipo, assistir uma partida de jogo, e ele falou assim, ai, Cláudio, eu vou prestar Relações Internacionais. Lá na UFGD, inclusive na UFGD, um Olha amigo meu aí. de Assis. Aí eu falei assim, relações internacionais, o que é isso? Eu nunca ouvi falar desse curso. Aí ele falou assim, nossa, Cláudio, como você nunca ouviu falar de RI? Você que gosta dessa área, cheguei em casa e pesquisei. Aí eu me encantei pela área. Aí Aí eu falei foi assim, então. não, foi aqui. E nessa época eu trabalhava, né? Sim. Eu era jovem aprendiz. Aí, como eu não tinha muita perspectiva não de estudo, porque eu sempre quis estudar, mas de Na- fazer um curso concorrido demais, então eu não tinha uma perspectiva de assim, vou fazer história. História não é um curso geralmente concorrido nas universidades públicas, né? Porque eu não tinha condição de pagar uma faculdade privada. Sim. Então eu conseguiria passar mais tranquilo num curso de história do que num curso mais concorrido. Uhum. Aí eu descobri RI, vi que é extremamente concorrido. Falei assim, vou ter que parar. Aí eu parei, larguei o serviço
Do e jovem porque de jovem aprendiz. aprendiz e fiquei só em função de estudar. E aí teve o apoio dos pais para você Teve, largar, né? teve, Aí já teve. diminui um pouco financeiramente, né? Sim. E o que sua família pensou dessa escolha de arriscar tudo por uma vaga na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul? Eles te apoiaram? Olha, de início não. De É, início não, vai sair de porque casa, saí né? de casa com 18 anos, recém 18 anos na realidade, porque eu fiz 18 anos em setembro e fui embora em janeiro. É 18 anos, né? Eu era muito novo, muito, muito Ó, novo mesmo. escuta aí, eu era muito novo, com coisa que ele já tá muito adulto. Quantos anos? 20, Mulher não gosta de falar, mas quantos anos você eu tem, tô com Cláudia? 24 agora. Aí, bastante jovem, já terminou uma graduação, está no mestrado. E É, aí, Cláudia? então, aí, como que era a minha rotina naquela época? Era assim, eu tinha feito processo seletivo para entrar num cursinho público na Unesp, na Universidade de São Paulo, né? Uhum. Universidade Estadual de São Paulo, da minha cidade, lá em Assis. Era um cursinho assim, que você tinha que fazer tipo um vestibular pra você ser selecionado pra poder fazer, porque Para era poder. muito concorrido. Muito. Tipo assim, todas as cidades ao redor todo mundo queria fazer esse cursinho porque era muito bom e era de graça. Ah, então Porque é, nossa, era muito bom, era um cursinho assim excelente, excelente. Eu tinha muita vontade de fazer um cursinho particular, mas eu não tinha condições de fazer esse cursinho, porque financeira. era muito caro. Muito Até caro. hoje, Até né? hoje é muito É caro. muito É caro. muito caro. O cursinho na época, isso em 2019, que eu queria fazer era tipo R$ 1.400 por mês. É Por pesado. mês. É muito É, caro. é. É muito caro. E a gente não conseguia, né, pagar isso. Aí eu falei, não, então eu vou meter um cursinho público e vou estudar um monte. Para poder Pra passar. poder passar. Aí, como que era a minha rotina? De manhã, eu estudava na escola, aí eu tinha feito um trato com os professores, que eu falei assim, olha, eu quero passar no vestibular. Então, eu não vou seguir o conteúdo de vocês, eu vou seguir o conteúdo programático de um vestibular durante o ano inteiro. Vocês me ajudam e vocês me passam, tipo, com 7, com 8, com tanto faz. Porque eu preciso estudar pra isso daqui, eu preciso passar na prova. Todo mundo me apoiou. Todos os professores, todos. Não teve Sabia que um que não me incentivou no caso. Todos até que sabia apoiaram. que era uma coisa boa, que você estava É, aprendendo conteúdo além daquilo ali, sim, né? além Da do conteúdo da grade, né? escola da grade. Porque a gente sabe que não é um vestibular e uma escola pública não prepara, né? A escola pública não prepara para o vestibular. Infelizmente, ainda não. É Porque porque é eu muito denso, é muita é, coisa, não dá tempo. Porque é é. muita coisa cobrada, não tem como. Aí eu fazia o estudo de manhã na escola, desse jeito. Aí à tarde, eu ia pra biblioteca da Unesp, que ficava na frente da minha casa, né? Em Olha, Assis. Que a Unesp ficava, tipo, em uma rua, minha casa era 3 ruas pra frente. mas é Então era próxima, muito então já pertinho. não tinha que pegar Não tinha que condução, pegar né? nada. Não tinha Já que pegar estava nada. ali a É. pé mesmo, Aí eu pertinho. tinha assinado um cursinho na internet de R$ 40 por mês, pré-vestibular, online, né? Sim. Aí eu saía da escola meio-dia e 20, eu ficava da biblioteca da Unesp da 1h30 até as 5h30, mais ou menos. 5h30, 6 horas. Fica todo dia. Isso todos os Aham. dias, de fevereiro até dezembro. Uhum. Aí eu voltava pra casa, mais ou menos era 6 da tarde, tomava um banho, comia alguma coisa e voltava pra Unesp fazer o cursinho à noite. Ah, o O cursinho era à presencial. noite O presencial. presencial era à noite, o que eu tinha passado. Aí eu Aham. ficava até às 10. Nossa, era Era puxado, puxado, mas era valeu a muito pena, né? cansativo. Valeu. E daí você fez tudo isso aí, passar no vestibular foi só o começo de outra grande jornada, não é? E a sair de casa e construir uma vida no novo lugar sozinho. Então eu te pergunto, aos 18 anos, você mudou sozinho para Dourados para cursar já a faculdade, já tinha passado no vestibular. Como foi encarar essa nova fase de independência, né, que não estava mais com o pai e a mãe, mas também o desafio de estar longe da família? Então, voltando à pergunta anterior, tem uma coisa muito importante. Todas as vezes que eu saía do cursinho à noite, eu acabava brigando com a minha mãe, porque eu falava pra ela que eu ia embora de Assis fazer o curso de Relações Internacionais na faculdade pra fora. Nossa. E a gente brigava feio, toda noite a gente brigava. Não tinha noite que a gente não brigava. Não tinha, não É uma tinha. briga de amor, né? A mãe querendo Mas é ficar porque com minha seu mãe tava passarinho ali preocupada. debaixo da asa, Ela né? tava E preocupada. Então, tipo, eu preocupada. entendo super minha mãe nesse ponto, super Aham. mesmo.
Aham. Porque é preocupante, Com né? Você imagina você largar um certeza. filho de 18 anos a 700 quilômetros de distância de você, Entrar para uma universidade, né, morar já sozinho. morar sozinho. Mas aí depois de um tempo ela percebeu que não tinha o que fazer, que eu ia embora mesmo, tipo, foi lá pra agosto que ela começou a parar de discutir comigo, e aí começou a apoiar. Aí deu a bênção, né. Aí foi, aí a gente deslanchou. Aí eu fiz o vestibular em novembro, outubro. Aí eu passei no vestibular e passei no Enem. Passei pelas duas, eu entrei pelas Foi as duas 2 formas. É, nossa. pelo vestibular eu passei em quinto, no Enem passei em segundo. Aham, Aí, agora falando de vir pra cá, né? aham. É muito interessante. Por quê? Eu tava muito animado pra vir. Nossa, eu vou mudar, vou morar Aí já sozinho, falando para os aquela vida amigas. universitária, não sei o quê, não sei o quê. Chegou na semana de eu ir embora, eu falei, eu não quero ir embora. Olha, Eu fiquei com medo. Falei, eu preparou não quero. tudo. Falei, eu não quero mais ir embora. Não quero sair da casa da minha mãe. Não quero, não quero. Eu comecei, tipo, eu falei, não quero, vou Entrar em desistir. pânico. Eu falei, não quero. Começou a me dar um pânico mesmo, realmente um Aham, pânico. Porque eu não queria. Eu comecei a ficar com medo. com certeza. Porque é difícil, né? Lógico. Aí eu vim pra cá. E daí, o que que a mãe falou na hora que você: "Não quero ir", Não, daí? agora você vai. A gente brigou tanto, agora você vai. Aí sua mãe falou: "Agora você Agora vai". você vai. Aí eu vim pra cá. Aí eu fiquei primeiro num pensionato, né? Primeira vez que eu vim pra cá. Aí eu fiquei no pensionato, passou um mês, meus pais vieram pra cá e trouxeram as minhas coisas. Aí conheceram a casa onde eu morava, conheceram a faculdade. Mas Hã. foi, assim, um desafio, porque pra uma pessoa que mora com os pais, que tem tudo em casa, tem comida Tudo na feita, tudo na mão. mão, roupa passada. Aí chega aqui, se você não cozinhar, você Você passa não fome. Se você não passar fome, lavar você fica roupa, doente. Se você não lavar roupa, você vai ficar fedido. Se você não lavar uma toalha, você vai ser fedido do banho. Então é uma vida de adulto antecipada. E, antecipada, tipo, né. muito abrupta, porque até um dia eu tinha, no outro eu já não tinha Não mais. tinha. Então eu te pergunto, Cláudio, qual foi o maior choque de realidade ou a maior lição que a vida universitária te deu ao longo dos primeiros semestres ali? Ó, existem dois âmbitos. Tem um âmbito de vida Eu fiquei com vo pessoal. eu fiquei com vontade de falar que antes de você responder, olha eu aqui, agora nós aqui tudo de casa, né, falar assim: "Ai, a casa da mamãe era melhor". Era. A casa da mãe era melhor. Sempre é melhor a casa da Olha, mãe. você que está Sempre é você melhor. tá nos seguindo, você vai puxar para o nosso lado, né, a casa da mamãe era melhor. A casa da mãe sempre é melhor. Nossa, sem Ah, comparações, né? mas voltando, Cláudio, qual foi as lições, Ó, né, do são, primeiro são semestre? duas, assim, em dois âmbitos da vida, né? Acredito que, academicamente, a gente aprende a viver com uma mescla de pessoas muito grande, muito distinta. Ainda mais em faculdade federal. Não puxando sardinha nem nada. Mas é porque geralmente faculdade federal vem gente do Brasil inteiro. Sim, é de É toda gente do Brasil inteiro numa sala. Então eu estava com pessoas do Maranhão, do Amazonas, de Santa Catarina, os de São Paulo, Mato mato-grossenses que Grossense, do vieram Paraná. Então, junta a gente do Brasil inteiro. Então você vê um mix de cultura muito grande. E você vê um mix de realidade muito grande. todos os âmbitos, né, Todos questão os âmbitos. sociais, tudo, Todos né. os âmbitos. Então você aprende a ter essa convivência coletiva, você estoura da sua bolha e você vê que a sua realidade não é a verdadeira. Você vê o que você passa, tipo assim, não é a realidade do outro, e você vê na prática que não é a realidade do outro. E agora, pessoalmente, eu acho que morar sozinho me amadureceu mais do que eu morei em 18 anos com os meus pais. Tipo, um Com mês morando certeza. sozinho me amadureceu mais do que 18 anos morando com meus pais. Você teve que se virar, né, Porque eu tive que me virar, você tive que fazer, tem que fazer tudo. Se sim. você não fizer nada, você não tem E além nada. e não, e além do estudo, né, porque Além do além do estudo, né, a estudo. gente tá falando da vida Além do prática ali do estudo. dia e o estudo, né, que Além vem, do que tinha que estudo. dar conta, É, né. porque às vezes a gente chega em casa cansado demais. Ah, eu tô na casa da minha mãe, tem comida pronta. E lá não. Eu chego em casa hoje, se eu não fizer comida, eu não tenho comida pronta. Eu Hã, posso ter passado um dia inteiro no mestrado. Eu tenho que fazer comida depois pra eu comer, senão eu não vou comer. sim. Porque ficar comendo iFood toda hora não tem como, né? É, aí entra e, ô Cláudio, eu vi na sua olhando ali a sua vida, eu vi que foi na pesquisa que você parece ter se encontrado seu verdadeiro lugar, unindo seus interesses e a sua paixão por entender o mundo. Que eu vejo ali que você já falou agora há pouco, né, começou em geografia, vendo o espaço físico, depois a história, vendo o conteúdo da cada povo, né.
E, por fim, letras que você falou da questão da língua, né, dos idiomas. Aí, então, eu te pergunto, você mergulhou na iniciação científica por 3 anos, pesquisando temas complexos como o tráfico de drogas de fronteira. O que te atraiu para esses assuntos tão desafiadores? Olha, é que assim, primeiro eu entrei na faculdade querendo ser diplomata, que é o sonho de todo mundo que faz RI, né? Uhum. Mas depois a gente tem vai uma dica para vocês. Para alguém que quiser fazer relações internacionais, existe uma matéria que chama Teoria das Relações Internacionais. Nessa matéria, vocês vão aprender o que o diplomata faz de verdade. Aí vocês vão ver se vocês querem seguir com diplomacia ou não. Depois dessa matéria, a gente vê que de fato acontece. E eu falei, ai, não quero. Não é Mas isso que o eu que quero. aí dentro que falou assim: "Ai, não, isso não vai Não, me". eu falei, eu não quero. Acho que não é interessante. Não é o que eu imaginava. Ah, sim, não Não é o é que é vendido, na realidade. Porque diplomata é vendido viagem, não sei o quê, isso. mas não é muito assim, não. Realmente, de fato, viaja, mas não é muito assim. Mas quando viaja fica lá naquele local que foi Naquele designado, né, local, para e você ver representa o estado, você não é, pode fazer o que você quer, você não tá de é, férias. Se você fizer uma coisinha fora da curva, o você estado se pre penaliza por conta de é. você, porque a figura do estado é você lá É. fora. E é até interessante, Cláudia, como tem bastante jovem que vai nos seguir, você explicar que Estado, muitas vezes pensa Estado, pensa aqui nossos Estados-membros. Dá uma explicada É aí, assim, é gente, quando interessante a isso aí. gente entra numa faculdade de relações internacionais, até direito, né, Sim, existe a diferença do estado com E maiúsculo e o estado com E minúsculo. isso. O estado que eu estou falando, que a gente usa muito nas relações internacionais, é o estado com E maiúsculo, que significa a federação, né? O Brasil. O Brasil é o estado com E maiúsculo. É esse quando eu falo em relação a isso. Então, aí eu tinha feito a. Eu te quebrei a cara com diplomacia, né? Aham. E aí eu tive uma matéria muito interessante que se chama segurança. Segurança internacional. E eu me encantei nessa área. Eu falei assim, cara, como você enxerga na prática como as relações internacionais são importantes para o mundo? Que a gente estourou uma terceira guerra por conta das relações internacionais. Olha aí. E Então, você observa a fundo, assim, tudo, toda a história do mundo, você observa através da segurança internacional, você fica, nossa, como é importante, como a gente faz coisa. E aí foi nessa área que eu me encantei de segurança. daí você passou. Então, voltando aqui, eu quero falar com você que está nos seguindo. Você está vendo bem, ele foi experimentando, mas com tinha um objetivo, e olhando ali as matérias iniciais, e com aquela preocupação, eu quero ser, e se encantou por outra. Então, eu quero dizer para você, jovem que está começando a faculdade, talvez o primeiro semestre, você falar: "Ah, não é esse curso que eu quero". Dê mais uma chance ali nas disciplinas, não vai deixando de qualquer jeito. Agora, então, se essa história, que para mim é de muita coragem, um jovenzinho ali começando seus 17, 18 anos, tendo que tomar uma decisão e com aquela firmeza, mesmo depois que ele sentiu medo, mas tinha uma firmeza. Se você está se inspirando, compartilhe esse episódio. Talvez é você adulto ou você jovem mesmo, que vê um outro jovem nessas condições que o Cláudio passou, e por isso nós agradecemos Móveis Plaza, tudo ideal para o seu material, porque ela nos ajuda, não só ela, mas também a farmácia econômica, que é uma história bonita, já esteve aqui conosco, aonde a família toda tem um objetivo. Ainda também a R1 Modas, que o Rony já esteve aqui conosco também. E a Progeporan, né, tudo ali para o agro, que um dos seus sócios, dos seus proprietários, já esteve aqui conosco, né, que é o Rubens e Otávio esteve aqui. Então você pode sempre estar vendo essas empresas que são pessoas que nos inspiram. Mas, Cláudio, continuando com você, eu vi na sua biografia que me encantou muito, que essa paixão pela pesquisa te levou ainda mais longe, que é onde nós vamos chegar, para o mestrado, onde você aprofunda temas de grande relevância. E à medida, pessoal, você que está nos acompanhando, que ele vai pesquisando, ele também já vai distribuindo os seus conhecimentos, porque ele é palestrante. Eu pergunto hoje para você, Cláudio, você está no mestrado em Fronteiras de Direitos Humanos.
O que mais te motivou e o que mais te inquieta nessa pesquisa atualmente? Fala um pouquinho. Ó, é muito interessante a gente ter falado de pesquisa, porque eu já tangenciei nas pesquisas. Porque eu iniciei pesquisando um programa que se chama El Pacto, que é um programa da União Europeia aqui na América Latina de combate às drogas. Depois, eu fui para uma linha de causa indígena, que é da Convenção 69 da OIT. Inclusive, já dei palestra sobre isso, tem artigos publicados também na área. Aí depois eu voltei para a questão das drogas. Só que aí eu comecei a abordar tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas na fronteira, aqui na nossa fronteira. Como que acontecia e explicar a ausência do Estado. Esse foi a minha tese de monografia. Só que faltava alguma coisa. Eu Ainda não sentia que era. era, mas faltava. Porque eu me encantei de fato na questão de segurança. Não que a questão indígena ela não seja importante, mas ela também é muito importante. Sim. Eu gosto muito dessa área indígena ainda. Gosto muito mesmo. Mas faltava alguma coisa na questão do tráfico de drogas. Que é uma área, assim, é uma coisa da segurança que me fascina muito, de entender o porquê que acontece. Eu sempre tive vontade de colocar o viés racial em cima da pesquisa. Só que no TCC não dá tempo. É muito Aham. curto o tempo de você escrever o TCC, e uma tese de TCC é muito curta. 70 páginas. É uma coisa. Pra quem faz pesquisa, é curto. Olha Não tem aí, como ó, você colocar, você abordar fundo. fundo, Não né, tem em como. 70 Não páginas. tem como. É impossível você abordar fundo isso daí. Ô, Cláudio, deixa eu te falar, você falando, você que está nos acompanhando, não se assuste não, fala assim: Gente, para eu escrever uma já é difícil, agora o menino está me dizendo que 70 páginas é pouco para ele escrever", não se assusta não, porque você vai ser preparado, não é, É, Cláudio? preparado. É A gente aprende a preparado, você escrever. aprende a Que é escrever. uma outra coisa. É totalmente diferente de uma escrita do dia a dia, né? A escrita acadêmica é bem, bem diferente. Aham. Mas então, eu tinha muita vontade de abordar a questão racial. Mas eu não tinha. Eu sempre usava lentes teóricas das RIs, que a gente chama do realismo. Que é uma lente que não tem um viés muito racial, muito social, muito preto no branco. E eu comecei a parar para pensar e comecei a analisar a história, assim, comecei a pensar na questão das guerras às drogas, né? Porque é uma política internacional, a guerra às drogas, né? Começou lá nos Estados Unidos e veio para América Latina. E eu comecei a enxergar os desdobramentos dessa política. E eu falando assim, por que essa política de guerra às drogas afeta mais a comunidade negra do que a comunidade branca? Olha, sabia que era essa pergunta que eu já ia te fazer? Que na sua pesquisa atual você aborda essa relação entre a guerra, as drogas e o racismo. Exatamente. Como esses 2 temas, ou 3, se você se conectam e por que é tão importante discuti-lo atualmente, especialmente numa região de fronteira? Por quê, Exatamente. É Cláudio? interessantíssimo, na realidade, a gente discutir em região de fronteira. Uma aulinha básica de história aqui. A política de guerra às drogas, ela surge. Isso não sou eu quem estou falando. Vocês podem pegar os dados oficiais, tá? E analisarem os dados oficiais dos Estados Unidos. Vocês vão comprovar isso. A política da guerra às drogas, ela surge no momento onde não há um pico de consumo de drogas, mas sim um declínio. Interessante. Um declínio. E por que a gente vai fazer uma política de combate às drogas no declínio se a gente tinha que fazer quando ela estava no ápice? Por quê? Por quê? Controle social. Como assim? Não Um controle entendi. social. A política de guerra às drogas, ela tem um viés extremamente racializado. Extremamente racializado, né? A gente sabe que a história dos Estados Unidos é uma história extremamente racializada, assim como a história da América Latina também é extremamente racializada. Aí, o que acontece? Tem que ter um inimigo comum, tem que ter alguma coisa para poder motivar ódio, né? Essa guerra ao terror às drogas, que a gente fala hoje em dia, que é guerra ao terror às drogas, né? Então surge ali um inimigo comum, surge ali, né? Que as drogas a gente tem um subentendido, entre aspas, assim, escondido, camuflado, que é onde a gente pega na questão racial, que é o que eu tava abordando com você. Por que, por exemplo, numa rave de gente rica, de um condomínio de luxo, não para a polícia lá pra acabar com tudo e sair atirando?
Mas em uma festa, por exemplo, em um baile funk, a polícia desce atirando em todo mundo e mata todo mundo. Boa pergunta. Droga lá rola do mesmo jeito. Até pior, na realidade, em festas brancas. Até pior. E por que que a polícia não faz isso? Por quê, Cláudio? Por Fica uma quê? pergunta. Por quê? Por que que a polícia não faz isso? E é interessante a gente entender o porquê da questão da fronteira, porque geograficamente, nas relações internacionais e na questão do tema de segurança, né? Segurança de fronteira, que é a área que eu pesquiso hoje também, nós dividimos o Brasil em 3 grandes partes: Arco Norte, Arco Central e Arco Sul. O nosso arco é o Arco Central. E Dourados é um dos principais caminhos e rotas de tráfico de drogas. E aí passa por Dourados, vai para São Paulo, e vai para o sul, sobe para o norte, vai para o Rio de Janeiro. Então a maior parte das drogas que a gente usa, que a gente vê em São Paulo, vem daqui. Surge daqui, desse ponto nosso. Essa é a nossa região de fronteira. Não Ah, falar que, por exemplo, o Arco Central, que é o Arco da Amazônia, o Arco Norte, que é o Arco da Amazônia, também não seja importante. Ele é extremamente importante. Tem muito tráfico lá, só que lá as questões são diferentes. A fronteira lá é outra. Nossa fronteira aqui é uma fronteira seca. Lá não. seria mais fácil? Por ser seco ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como que vai ser feita o monitoramento da fronteira. Né? Porque, por exemplo, na Amazônia é muita árvore, é muito rio. Rio, água. Então se dificulta um pouco, mas aqui também não é muito fácil, não. Olha. Aqui também é bem. As fronteiras, as nossas fronteiras hoje em dia são muito bem visualizadas e muito bem cuidadas. Temos Uhum. programas de monitoramento de fronteira muito bem situados hoje, internacionalmente situados. Eles são muito bons, são referências. Ô, Cláudio, você também já deu palestra sobre esses assuntos, né? Esses seus temas de estudo. Como é a experiência de estar do outro lado, compartilhando seu conhecimento e provocando reflexões no público? Eu falo até no público das suas palestras, mas o que você falou agora há pouco também leva a uma provocação para nós. Eu que estou aqui conversando com você e para os nossos seguidores. Como que é estar desse lado Olha, é aí? diferente. É muito diferente porque quando a gente vai dar uma palestra, você também é palestrante, você sabe. Quando a gente vai dar uma palestra, a gente tem que ser muito seguro do que a gente fala. Com certeza. Você não sabe muitas vezes Você quem não está sabe quem ali. tá lá. Verdade. Você tem que ser muito seguro, tem que ter uma confiança muito grande no que você fala. Mas é interessante, porque às vezes a gente vai falar e as pessoas ficam assim, nossa, como eu nunca parei pra pensar nisso. E de fato as pessoas nunca param pra pensar nisso. Nunca param mesmo, mas é uma experiência muito legal. Eu gosto muito de dar palestra. Depois, né, eu recebo algumas mensagens das pessoas falando, perguntando do tema, pedindo referência, pedindo um monte de coisa. Eu passo, assim, com o maior prazer. Com o maior prazer mesmo. É Ótimo. muito interessante porque você Isso. distribui conhecimento, né? E Exatamente. democratiza o conhecimento também, que é o mais importante. Com Além de certeza. distribuir, é democratizar o acesso ao Sim. conhecimento. Que bacana. Ô, Cláudio, você é diretor desse podcast. Também. Olha aí, ele é diretor do nosso podcast aqui, o Hora Mais. E como que esse projeto nosso, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, como que surgiu? Qual que é a principal mensagem ou provocação que você sempre faz com que nós levemos aos nossos seguidores a cada dia? Bom, já foi explicado aqui algumas vezes, né? Mas vamos pensar no nome. Hora a mais. Então a gente queria trazer uma hora a mais pro seu dia, né? Esse é o nome do canal. Hora a mais. Uma hora a mais de conhecimento, uma hora a mais de reflexão. E aí nós temos os quadros, né? Nós temos esse aqui que é o Voz de Sabedoria. Nós temos o Café que Liberta, que é o Religioso da Lourdes. Também tem os programas no YouTube. Nosso principal, a principal missão nossa é democratizar o conhecimento e facilitar o acesso para as coisas. Facilitar acesso, deixar os tópicos mais fáceis de serem entendidos. Então, trazer o conhecimento de fato, né, Lourdes? E sempre trazendo conhecimento de fato com Com pessoas, né? pessoas práticas que Que vivem isso no dia a dia. isso aí que eu acho que foi quando nós sentamos e vimos de trazer, aonde os nossos seguidores ele pode apalpar, que nem quantas pessoas que te conhecem, quantas pessoas que me conhecem, que nos conhecem, e aqueles que nós trazemos. Então, Exatamente. que tem a sua vivência prática, que não é o termo que sempre você fala, e eu falo muito,
nos inspira, te inspira, certo? Mas Cláudio, deixa eu te falar, você também é designer, você Também, trabalha como designer. lá na UF. É, de que forma essa veia mais criativa e artística complementa a sua vida de pesquisador acadêmico? Olha, a vida de pesquisador acadêmico, ela é uma vida muito preto no branco. É muito, assim, gente, não é uma coisa fácil, mas também não é impossível, mas não é, Tem por que se exemplo, tem que se dedicar. dedicar, ainda mais quando a gente é pesquisador de uma área social. Porque é diferente, por exemplo, quando você é um pesquisador de química. Você vai no laboratório, você pega pipeta, você pega isso, você faz os experimentos na prática, né? O nosso é muita escrita, é muita análise, é muita Livro, muito livro, leitura, estudo. leitura, leitura, leitura. Não que não também não tenham, mas o nosso é só isso. Tem pesquisa de campo com pessoas Tem pesquisa de também? campo, tem. Inclusive, há 2 anos atrás, eu fui para Corumbá fazer um relatório de uma comunidade quilombola lá de Corumbá, que estava sofrendo alguns ataques. Sim. Aí você vai lá, faz o relato, olha o relato, aí depois você vai lá, transfere esse relato, faz um artigo, monta uma coisa. Faz uma estatística É, ali, né, isso, aquele sim, é bem quadro. importante, na realidade, o trabalho de campo nessa área social. Tem que ter, Aham. porque senão eu falo assim, mas e a prática? Cadê? Tá falando da teoria, 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 cadê a É. prática? Tá aqui. Ah, então tem também. Olha aí, não se assuste não, você não vai ficar só preso dentro da biblioteca, nos Não, livros. não é assim, não. Você vai a campo também para experimentar. É, aí falando da questão do design, é bom porque deixa a gente mais criativo, solta você, né? Te deixa mais flexível, aí porque você pode desenhar, você faz alguma coisa assim, você faz outra coisa lá, porque Dá destrava a uma criatividade, porque você fica muito preso, né, naquele mundo acadêmico, e assim, 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 é bom que destrava. É uma outra realidade que eu vivo no design, é outra coisa, totalmente diferente. Nossa, olhando aí tudo que você já construiu, né, como acadêmico, você foi trainee numa empresa, depois mudou. Então, vamos falar um pouco sobre os próximos passos e outros sonhos que com certeza você tem e que te move. Então, eu te pergunto, você tem objetivo claro de ser professor acadêmico? Eu vi que você Isso. escreveu ali na sua biografia. O que mais te atrai nessa missão de ensinar e formar novas gerações? Eu acho que é o fazer pensar, é você fazer a reflexão, sabe? Não você entregar o conteúdo assim de forma pronta e mastigada. É você ir lá, fazer pensar, trazer a reflexão. Tem meus professores da graduação, meus professores do mestrado, todos fazem isso. É interessantíssimo, tanto que eu tive um semestre passado, a gente tinha umas aulas do mestrado que a gente tinha que sentar e debater sobre o texto e começar a falar. E se você não falasse, o professor lá desconta a nota. Você tinha que pôr, não Participa, era só pensa. decorar o Não, que está não, ali nos livros. longeíssimo disso, longeíssimo disso. Então, desse jeito, você faz a pessoa pensar por si próprio, né? Ela vai começar a raciocinar por si próprio. Óbvio que ela tem a carga de leitura É, dela, tem que ela ter tem uma o estudo, fundamentação tem que ter uma teórica. fundamentação que você não pode tirar as ideias do nada. Isso não É. existe, né? Então, você vai pegar e você vai estudar e no que você estudou, você vai colocar na prática. Lógico, daí depois da sua cabeça, quando você vai fazer o doutorado, né? Aí você vai criar algo novo, Algo novo. aí você vai fazer. É, mas Mas a minha por enquanto é vontade professor. por enquanto é professor. Acho que do doutorado eu vou fazer o doutorado mais também por causa do pra ser professor, né? Que Aham, faculdade tem que ter o doutorado. sim. Aí eu quero, mas acho que o que mais me move é fazer pensar. É Olha ter o senso aí. crítico, né? Ó, Que é isso é pouquíssimo valorizado no Brasil o senso crítico. verdade. Olha, eu quero me dirigir a você. Sou professora, orientadora educacional, hoje aposentada, e eu já atuando na minha área de direito, que eu amo muito, eu e meu filho no nosso escritório. Mas, veja bem, olha que ele falou que quer ser o professor. Talvez, eu não sei se eu vou estar vivendo ele dando aula, mas eu quero estar, assistir uma aula Claro que vai. dele, e quero que você seja aluno dele, aluna dele, quem sabe fazendo aí o curso que ele vai dar, que eu acho que vai ser muito bom, porque eu conheço aqui. Mas, Cláudio, além da carreira de professor, como você imagina a sua atuação e as suas contribuições para a sociedade nos próximos anos? Olha, eu acho que tem um grande problema na universidade,
que é um grande ponto de crítica nosso, que é o muro que a universidade levantou com a sociedade. Olha isso, é interessante. A universidade, ela acabou levantando um muro muito científico com a sociedade. E isso não tinha que existir. Né? Você Ela tinha vê que então conversar. A universidade, a sociedade, ela tem que conversar. Precisa ter esse diálogo, né? sim, O grande porquê de eu estudar temas tão sociais é porque eu quero quebrar esse muro. Pelo menos na minha área, eu quero quebrar esse muro. O que eu puder fazer para quebrar esse muro, eu quero poder trazer a sociedade para dentro. Então sim, a gente sempre traz a sociedade para dentro, a gente sempre traz temas sociais, a gente sempre traz pessoas que não são da academia para falar do tema pra gente. Então a gente, quando é é. questão indígena, por exemplo, o quilombola, a gente enche aquele auditório da faculdade de indígena para poder falar sobre isso. Para você poder entender, Quem né. vai falar melhor de tema indígena que o indígena? Quem tá numa Isso, sala de faculdade escrevendo é um indígena que vive aqui na pele. entendi. Olha Então a aí. gente tem que quebrar isso, né? É o mais importante, na realidade, é a gente quebrar esse muro que a ciência acadêmica levantou. Que não tem por que existir esse muro. Eu acredito que também isso aí até levaria à permanência do acadêmico, que a gente vê dentro Exatamente. das universidades uma grande evasão. Exatamente. Talvez Exatamente. ele chegue ali, se depara somente com os livros e não tem a sensibilidade do que é igual esses dias, eu queria até falar com você, conversando com meu esposo, vendo as guerras. Aí você liga a televisão, tá caindo um drone lá, não sei o quê, uma bomba lá, e a gente olha, às vezes você está comendo aqui, e é diferente que você tá lá ver o sangue, ver a mãe chorando, o pai. Não é isso, Cláudio? Seria derrubar os muros para você ver a realidade? Sim, é importante a gente ver a realidade também. E é importante esse ponto da guerra que você falou também, porque estudando, né, vendo as realidades, a gente vê que de fato às vezes não é aquilo que está sendo passado. Olha aí. A realidade é outra. Eu estou falando que não esteja tendo guerra. Está. Está e é uma coisa muito feia. Mas a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente vê, né? Olha Não aí. tô puxando partidarismo pra nada, mas de fato a gente tem que tomar muito cuidado. Da onde a Sim, gente pega informação, né? a Esse é o a problema. até para gente ter um juízo Um perfeito, juízo perfeito. né, um juízo perfeito, Um juízo para eu perfeito. omitir, porque hoje está eu vejo que você tão difícil a questão das redes sociais, que é muito rápido, né, às vezes uma inverdade, ela sobrepõe a A verdade. verdade, questão de segundos, né, Exatamente. e isso é Exatamente. Um preocupante, né. recorte mal feito, uma explicação mal feita. Sim. Por isso que é tão importante a gente fazer estudo das coisas antes de compartilhar, antes de Ah, sair mandando para as pessoas, né? É isso é muito o importante. importante você É tocar nesse muito assunto. importante. Eu tenho uma coisa, Cláudio, você é meu futuro professor, e sempre eu falava para os meus alunos, até no meu trabalho hoje com clientes, e quando fui presidente sindicato, sempre eu digo: você pode pôr na rede o que você quer, o que você pensa, o que você acha, mas você pode sofrer as consequências. Pode. Então, pense bem. Mas esse Pode. nosso papo tá bom, Cláudio, mas para finalizar nosso bate-papo aqui, que para mim foi maravilhoso. Que mensagem você deixaria para os jovens que vê contextos parecidos com os teus, né? De uma família humilde e que sonha chegar à universidade como um profissional, trabalhando para transformar a sua realidade. O que você diria para esse jovem como você? Estuda. Eu acho que a principal mensagem é estuda. Só que eu também não vou falar pra você se sacrificar e estudar, tipo, até a madrugada, porque você também precisa viver. Você precisa descansar. Você precisa ter um tempo de qualidade. Mas estuda. Porque, assim, o estudo já me deu oportunidades, assim, incríveis. Incríveis de viagens pra poder dar palestra, participar de congresso. Inclusive, semana que vem eu tô indo pro congresso agora. Muito importante, o congresso internacional muito importante. Mas assim, gente, estuda. Eu acho que a chave de tudo pra você mudar, pra você sair, né? Não que você vá ficar milionário, porque isso não vai acontecer, né? Sendo um professor é impossível a gente ficar milionário. Mas vai ter uma situação boa, Vai, que vai poder viajar todo sim. ano, Mas pra você né? mudar a sua realidade, mudar a realidade dos seus familiares, gente, estuda. Estudar é muito importante. Eu acho que o estudo talvez seja o mais democrático dos meios.
Sim. Por mais que ainda não seja de fácil acesso, ainda é um dos mais democráticos. Ainda. Então, assim, estuda, faça uma faculdade, faça uma graduação, faça um mestrado, faça um doutorado, estuda, não para de estudar. Porque as oportunidades, elas vêm, assim, de forma inesperada. E vocês vê ela acontecendo e você fica, como que tá acontecendo? Né? Como que acontece? Como que vem desse jeito? E só vem, só surge. Estudem. Meu principal conselho é, estudem. Estudem e tenham um pensamento crítico. Não só estudem e reproduzam o estudo. Estudem e tenham pensamento crítico, que é o mais importante. Ô, Cláudio, me veio agora na cabeça, talvez a gente mesmo finalizando, Hum. uma pergunta numa pesquisa de campo que eu fiz, quando eu fiz a minha especialização. O círculo de amizade influencia? Ah, influencia. Então fala para o jovem também ter cuidado. Influencia, influencia. Mas também influencia, mas é aquele negócio de você ter a cabeça firmada, né? Você não precisa deixar necessariamente de andar com uma pessoa porque ela não estuda, mas assim, você não quer virar igual aquela pessoa, não é verdade? Você Então, não quer virar igual aquela pessoa. Então, assim, influencia, mas tenha a sua cabeça bem firme no que você quer. Tenha o seu propósito bem definido, bem estabelecido, tenha as suas metas. Se você tiver isso bem estabelecido, bem definido, você vai longe. Se você não tiver, meu amigo, você não vai. ô Cláudio, agora, como você contou da história do seu pai e da sua mãe, eu pedi para você deixar uma mensagem especial, né, para os nossos, mas deixa para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã, que isso aqui vai ficar para a vida. Vai. Pro meu pai e pra minha mãe, eu agradeço muito por todo o incentivo e por todas as renúncias que eles fizeram para eu ter alguma coisa hoje. Porque se eu tenho alguma coisa hoje, é por conta dos meus pais. Se eu sair da minha casa hoje, é por conta dos meus pais. Se eu moro sozinho hoje, é por conta dos meus pais. Não porque eles tenham me bancado, mas é porque eles me deram o pontapé inicial. Não em questão de financeiro, que também me ajudaram, mas a questão de apoio, que é o mais importante. Então, acho que o principal é muito obrigado pelos meus pais existirem e poder ter me apoiado e me incentivado nessa minha jornada. E para minha irmã, que também, não diferente dos meus pais, me apoia muito, mas a nossa relação é diferente, né? Porque relação de irmão é uma relação muito boa. Mas a minha irmã também, eu agradeço a minha irmã por ter me segurado nas horas que eu precisei ter uma segurança, por ter falado, olha, chega aí, para um pouquinho. Ó, não pensa assim. Isso que minha irmã é um pouco mais nova que eu, hein, gente. Eu acho que para todos, assim, a principal palavra é obrigado. Eu amo todos vocês, mas realmente, eu amo todos vocês. Muito obrigado por existirem na minha vida e muito obrigado por me apoiarem. Porque eu sei que não é uma realidade de pessoas, de todo mundo, né? São poucas, não é todo mundo que tem os pais, a família que apoia. E eu tenho a graça de ter isso. Então, muito obrigado por existirem na minha vida. O Cláudio Vitor, ó, nome forte, né? É a prova de que paixão pelo conhecimento pode atravessar todas as fronteiras, todas, geográficas. Ele saiu do estado de São Paulo, veio para Mato Grosso do Sul. Pode atravessar condições sociais. Você viu que ele vem de uma família, o pai era protético, a mãe, né, manicura ali. Também, principalmente as pessoais. Hoje ele convive com pessoas de todos os níveis sociais, da mais humilde, porque ele faz pesquisa, até ao mais alto padrão, porque o curso dele, o mestrado, impõe essa condição. Então, eu tenho certeza que você está se inspirando. Se você, então, gostou da nossa conversa, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história, ainda hoje, porque eu sei que vai servir de um norte para aquele que está assim. Então eu digo, mais uma vez, se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal e esparrame esse episódio. E agradecemos mais uma vez o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. E para você, eu digo até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal. Mas deixa eu começar falando para você. Ele é um médico, especialista em medicina esportiva e ainda ele faz um tratamento que é integral. É um profissional que une a ciência, o propósito e a humanidade em cada atendimento. Então, com vocês, Dr. Cássio Tafarel Petec. Eu entrei na faculdade querendo pediatria, depois passei para endocrinologia, então eu já tinha essa coisa do metabolismo, de entender da fisiologia. Eu sou apaixonado em fisiologia, eu amo estudar o funcionamento do corpo humano. O ser físico do ser emocional. Então, se você não tá preparado para tratar isso daí, cara, não vai pra guerra. Você não pode ir pra guerra desarmado. Esse meu processo, ele foi guiado, né, por talvez um dos maiores nomes hoje do país, que é o Dr. Paulo Musi. Então, assim, a pessoa que me deu o gatilho pra isso daí foi o Dr. Paulo Musi. Melhor do que você se ver bem no espelho, né, com uma roupa bonita, é você se ver sem roupa e ficar feliz. Você entendeu? É verdade. Então, assim, é amar, é uma questão de autoestima. Então, se eu não digo assim, ó, a culpa é que eu sou gorda, não é porque eu tenho depressão, não, é porque eu como demais. Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporan. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.